Bom dia. E aí, galera, bom dia, Murilo. Bom dia, galera. Vamos lá. Professor, Oi, Murilo, fala para nós. a aula extra de química que você vai estar hoje é sobre é, Aquela lista aquela de lista? exercícios. Isso. Ah, tá. Na realidade, a ideia, assim, até conversei com vocês, acho que foi nessa sexta-feira, a ideia seria essa, né? Eu vou fazer listas, aí eu vou ver qual é o ritmo de vocês, né? Se 5 tá pouco, aumenta para 10. Eu digo assim, não tem como eu corrigir todas as 10 questões numa única aula, né? Mas eu consigo, por exemplo, se vocês acharem que vocês têm uma autonomia maior, eu posso elaborar 10 questões, e aí eu só corrigir, eu comentar aquelas que vocês tiveram mais dificuldades. Eu já preparei a lista da aula 2, né? Nossa revisão da aula 2 de Química. Depois eu mando para vocês também no grupo. E aí as aulas, eu vou, como te disse para vocês, eu vou ver todas as químicas, tá? 1, 2, 3 e 4. Essa agora eu coloquei só a Química 4, e foi teoricamente que vocês tiveram um pouquinho mais de dificuldade. E coloquei uma questão do Enem do ano passado, foi a questão que teve menor índice de acerto em Química. Foi menor do que 10%. Então foi um índice baixíssimo, né? A questão do ácido ascórbico. Não sei se vocês lembram dessa questão. É um ácido tripótico. Quem pegou para fazer aí. Mas hoje à tarde a gente tira a nossa dúvida aí, a gente faz certinho, tal, organiza, para que possamos entender. Show? Então vamos para física, galera? Então vamos lá. Vou colocar aqui no cantinho. Sei que está bem. Física pré-universitário. Vamos acabar logo aquela matéria logo lá, que vocês consigam, né, fazer todos os exercícios. Ah, não esqueça de colocar a presença para mim, não, lá nas anotações lá não, tá, gente? Por favor. Aqui, livro do professor, livro 2. É muito importante essas presenças aí. Então, estamos na aula 5, tá? Coisa rápida. Vamos acabar nossa aula 5. A gente vai fazer nossa aula 6. Acho que hoje já começa a beliscar um pouquinho da aula 6. Galera, eu parei. Então vamos, galera. Eu parei nessa questão número 3, vou fazer para vocês. Uma questão irada aqui, ó. A questão número 4, a questão do Enem, iradaço, a gente poderia estar fazendo. Depois eu vou fazer as questões do Enem e a gente fecha o nosso capítulo, tá? Já partimos para o nosso capítulo 6. Gente, nos esquemas a seguir estão representadas a velocidade e a aceleração do ponto material P. Assinale a alternativa em que o ponto P está em movimento curvilíneo e retardado. Então vamos comigo. Galera, para ele estar em movimento curvilíneo, então eu preciso ter uma trajetória circular. Então vamos desenhar aqui uma circunferência aqui. Show. Vamos pegar esse nosso ponto P e vamos colocar aqui em um ponto qualquer, pegar de preto aqui. Vamos colocar esse ponto P aqui. Então, se ele está em movimento curvilíneo, então quer dizer que existe aqui uma aceleração centrípeta. Vou fazer de verdinho aqui. Que aponta para o centro. Então tem que ter uma aceleração que aponta para o centro. Essa aceleração aqui, ela é chamada de aceleração centrípeta. Vamos colocar o nome dela aqui logo para você poder não esquecer. Ó. Aceleração centrípeta. Galera, então,
essa palavra curvilínea aqui quer dizer para a gente que há uma aceleração centrípeta. Isso aqui é nosso ponto P. Não posso esquecer que esse cara aqui é o ponto P. Só que agora ele fala para a gente que o movimento é retardado. Se o movimento é retardado, repare, a velocidade e a aceleração tangencial tem que ter sentidos opostos. Como assim velocidade? A velocidade é sempre tangente a uma circunferência. Então, esse vetor que eu estou fazendo aqui, ó, é o vetor velocidade dele. Ó. Então, que esse cara aqui é o vetor velocidade. Vetor velocidade, tá? Aí ele falou que o movimento ele é retardado. Se ele é retardado, galera, então quer dizer que... Qual que eu posso pegar aqui para poder aparecer aqui? Esse azul. Então quer dizer que a minha aceleração tem que ter o sentido contrário a esse aqui. Então vamos colocar minha aceleração para cá. Sim? De boa? Assim, quem é essa aceleração que você fez aqui? Essa aceleração que eu estou fazendo, gente, é a nossa aceleração tangencial. Discutir com isso com vocês. Então, nós temos dois tipos de aceleração. A centrípeta, que está diretamente relacionado à mudança de direção da velocidade, ela só vai aparecer em trajetórias curvilíneas ou circulares, como queiram. E a aceleração tangencial, que ela aparece toda vez que o movimento for uniformemente variado. Se o movimento for acelerado, quer dizer que a aceleração tangencial e velocidade têm o mesmo sentido. Se o movimento for retardado, quer dizer que a velocidade e a aceleração tangencial têm sentidos opostos. A soma vetorial dessas duas acelerações é que me dá uma aceleração chamada de aceleração vetorial, que é o que ele quer. Que é o que ele quer. Tá? É o que ele quer. Isso aí. É o que ele quer. Aí, galera, vamos analisar aqui para mim aqui, por favor. Se a gente pegar um pontilhado aqui, ó, fazendo um pontilhado aqui, ó, a minha soma vetorial daria algo mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar agora, desenhar. Fazer de preto aqui. Daria algo mais ou menos assim. Né? Essa seria a minha aceleração. Só que aí tem um grande problema. Professor, mas não tem nenhuma alternativa assim, ó. Não tem nenhuma alternativa assim. Vamos fazer esse mesmo desenho agora aqui embaixo? Vamos fazer esse mesmo desenho aqui embaixo? A aceleração tangencial, a aceleração centrípeta, velocidade e a minha aceleração vetorial. Só que agora vamos fazer esse ponto P em outro lugar. Em outro lugar. Vamos fazer ele aqui agora, ó. Embaixo. Então, o ponto P agora vai estar aqui embaixo. Então, se ele está aqui embaixo, a primeira coisa que eu tenho que saber é que a sua velocidade vai ser assim. Vamos supor que ele tá no sentido, ó, todo mundo no sentido aqui, ó. Se ele estiver aqui embaixo, se ele não estiver aqui em cima, e a velocidade dele, eu vou colocar a velocidade dele para lá, ó. Como se eu estivesse indo para lá, para seguir o desenho do meu exercício. Porque ele não falou que está na parte superior ou na parte inferior, não está falando nada disso para mim. Aí agora eu vou colocar de verde a minha aceleração centrípeta. É sempre para o centro, ó. Perfeito? Vou colocar de azul a minha tangencial. Ó. Um pouquinho mais. A minha tangencial. Fechado? Aí agora eu vou fazer o seguinte, galera, ó. Eu vou pegar e vou desenhar a minha resultante. Pegar e vou desenhar a minha resultante. E vou fazer de preto a minha aceleração vetorial. Então, aqui eu teria velocidade e aqui eu teria a aceleração. Tem alguma letra que se encaixa com a primeira situação ou com a segunda situação?
Letra B. Irado. Difícil exercício? O que vocês acharam? Fala para mim, quero ouvir vocês. E aí, conseguiriam acertar? Conseguiriam fazer a letra B? Sim ou não? Pegasse uma questão de prova dessa, daria para fazer? Ei, não estou ouvindo. Sim. Conseguiriam? Ah, qual física? A Júlia perguntou física 4. Ah, já colocaram física 4. Então vamos ver então, agora nós vamos para uma questão do Enem. Vamos fazer as questões do Enem, tá? Para ver, professor, porque às vezes algum pergunta assim, caramba, como é que o Enem cobra isso, bicho? Será que o Enem cobra isso desse mesmo jeito, desse nível? Vamos ver. O Brasil pode se transformar em, essa questão aqui é de 2015. 2015 ou 2014. Acho que 2014 ou 2015, uma coisa assim. Então tem 5 ou 6 anos. Tinha um projeto há 6 anos atrás, um projeto, mas não saiu do papel. O Brasil pode, também que eles escreveram assim, né? Pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõe de trens-bala. Só num projeto mesmo, né? O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital. Não, desculpa, 2009, olha só. 2009, caralho, 11 anos atrás. Que doideira, esse é Brasil, né? O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção das ferrovias de alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403 quilômetros entre a Central do Brasil e a Estação da Luz, no centro da capital paulista, em 1 hora e 25 minutos. Então, quer dizer que vai ser quase praticamente uma viagem, o tempo próximo, uma viagem à ponte aérea, só que num transporte um pouco mais seguro, barato, então acessível. Projeto lindo, mas não só do papel. Então, o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho aqui, vamos analisar. Então, eu tenho uma distância e tenho um tempo. Vamos ver o que o Enem quer que eu faça com esses dois dados? Então, ele quer que eu faça o quê? Devido à alta velocidade, um dos problemas a serem enfrentados na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Considerando-se Tá, voltei. Então vamos lá, galera. Pensando aqui, então, um grande problema que está sendo aqui são as curvas. Deixa eu enquadrar isso aqui um pouquinho melhor. Poder ver as nossas alternativas e, consequentemente, eu conseguir calcular com vocês. Então, beleza. Vou botar de vermelho. Então tá, o problema são as curvas. Ele está falando aqui. Considerando que a aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja de 0,1 g. Que aceleração é essa que ele está falando? Aceleração lateral. Quer dizer que durante uma curva, pensa aqui, ó, numa aceleração centrípeta? Isso. Numa curva, a aceleração lateral, ou seja, a minha aceleração centrípeta, tem que ser 1/10 da gravidade. E que a gravidade é a aceleração da gravidade considerada 10 metros. Ou seja, essa aceleração não pode ser maior do que 1. 0,10 vai dar 1. Se for maior do que 1, dá merda.
E aí ele fala assim, e que a velocidade do trem se mantenha constante em todo o percurso. Seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter um raio de curvatura mínimo de aproximadamente, da palavra aproximadamente apareceu aqui para gente, quanto? Né? De aproximadamente quanto? Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? Eu vou ter que calcular a velocidade desse trem. Então, nós já aprendemos que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Mas antes de eu calcular a velocidade, eu quero perguntar assim, professor, mas ele não perguntou a velocidade, ele perguntou o raio. Mas só para relembrar, galera, para eu calcular a aceleração centrípeta, eu preciso da velocidade dividida pelo raio. Eu tenho essa aceleração centrípeta que vale 1. O raio é o que o exercício me pediu. Então, eu só consigo calcular o raio tendo a aceleração centrípeta se eu tiver a minha velocidade. Então, o primeiro passo é calcular a minha velocidade. Ó, a minha velocidade para jogar nessa fórmula. Então, a minha velocidade média vai ser igual a ΔS, que é a distância, lembra que é 403 quilômetros. Só que como que aqui está em metros, eu vou transformar isso em metros. 403 mil metros. Dividido pela minha tempo, que é 1 hora e 25 minutos. Vou transformar isso tudo em segundos, tá, gente? Então, 1 hora, 3.600 segundos, mais os 25 minutos vezes 60 segundos, que vai dar o quê? 1.500. Então, quer dizer, setinha para cima, que a velocidade média desse trem-bala vão ser 403 mil metros dividido por 5.100 segundos. Corta um 0 em cima, 2 em cima e 2 embaixo. Eu tenho 4.030 dividido por 51. Show? Tranquilo o que eu fiz até agora? E isso vai ser igual, né, a aproximadamente... Gente, tá de sacanagem comigo, né? 4.030 dividido por 51, vai arrumar conta para isso, não é a mesma coisa que fosse 4.000 dividido por 50. É a mesma coisa que fosse 400 dividido por 5, que vão dar o quê? 80. Como ele quer aproximado, tá aí. Tranquilo como que eu calculei a velocidade média até agora? Fala o feedback aí, está tranquilaço aí para vocês. Tranquilo, né? Aí agora eu vou jogar nessa fórmula aqui, ó. A minha aceleração centrípeta vale 1, vou fazer de preto agora para mudar a cor. Então, ó, como a aceleração centrípeta v ao quadrado sobre o raio, e a minha aceleração centrípeta não pode ser maior do que 1, e a minha velocidade foi 80 ao quadrado sobre o raio. Multiplicando cruzado, então quer dizer que meu raio vai ser raio vezes 1 raio, 80 ao quadrado, 6.400 metros. Então a letra não está aqui, letra E. Conseguiriam fazer um exercício desse no Enem? Enem 2009. E aí? Fala para mim, se sim ou não. Olha para o exercício e fala comigo. Eu duvido que eu lembraria da fórmula de aceleração centrípeta. Mas isso aí, ó, Murilo, tem que estar fazendo bastante exercícios aí para não esquecer dessa formulazinha, né? O mais importante que lembrar dessa fórmula é saber a direção e sentido dela, que ela aponta sempre para o centro de uma trajetória curvilínea. Tá? Vamos fazer mais uma do Enem? Vou fazer mais um. Hein, tiraram o print aí? Posso apagar? Posso apagar? Então vamos lá. Limpar. Fazer mais um, então. Opa. Aqui. Então, ó, o Enem trouxe essa questão aqui pra gente. A questão do Cebolinha. É a questão
O professor utiliza a história em quadrinhos a seguir para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede-se a ele que analise o movimento do coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante. Então, módulo, valor numérico da velocidade é constante. Aí, ele faz o quadrinho, Cebolinha. Né? O Cebolinha joga o coelho dá uma volta. Ó. E aí, no retorno, o coelho acerta o Cebolinha. Né? Um Sansão, né? A Mônica joga o Sansão. Sansão, na primeira instante, ela erra Cascão. Ela dá uma volta. Ela jogou tão forte, que a velocidade fez com que o coelhinho entrasse em órbita, né? E aí o coelhinho, né? Na volta, no retorno, acertou Cebolinha. Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é o que, galera? É nulo. Professor, mas não foi uma trajetória circular? Sim. Mas não entendi por que é nulo. Tem aceleração centrípeta? Tem. Tem tangencial? Não. Por que não tem a tangencial? Porque ele fala lá no começo do texto que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, então o movimento é uniforme. Em movimento uniforme, não há aceleração tangencial. Atenção, tá? Nesse tipo de exercício aí. Muita atenção nesse tipo de exercício. Seguindo aí. Eu vou fazer mais um exercício com vocês para a gente poder são tipos de questões que caem no Enem. Acabou as questões do Enem, tá? Agora as questões agora são só questões. Aqui, ó, uma questão bem tranquilinha, ó. A trajetória de uma partícula representada na figura é um arco de circunferência de raio 2 metros. Percorrido com velocidade de módulo constante igual a 3 metros por segundo, o módulo da aceleração vetorial dessa partícula nesse trecho. Então, olha só, gente. Fácil. Então, se a velocidade é constante, então não tem aceleração tangencial. Então, vamos colocar lá, a aceleração tangencial é igual a zero. Mas se a trajetória é circular, eu tenho aceleração centrípeta. Ela não é zero, ela é diferente de zero. Então, como a minha aceleração vetorial é a soma das duas outras acelerações, se não existe variação de velocidade, a minha tangencial é zero. Cortei. Então, quer dizer que ele perguntou aceleração vetorial, basta eu calcular a centrípeta. Porque o valor da minha centrípeta é o valor da minha vetorial nesse caso. Então, como é que eu calculo a aceleração centrípeta? V ao quadrado sobre o raio. Quanto que vale V? 3. 3 ao quadrado sobre 2. 3 ao quadrado é 9. 9 dividido por 2, 4,5. Letra D. Acabou. De boaça, tranquilaça pra gente. Muito fácil. Galera, então, mais um pouquinho aí, limpar todos os desenhos. Quero fazer essa aqui com vocês, a 9. Tá? Quero fazer a 9 com vocês. Pra gente começar para isso aqui, ó. Aula 6. Então, vamos comigo, ó. Um veículo desloca-se por uma pista horizontal retilínea nos trechos A, B, C, D e DE e curvilíneas nos trechos BC. Este em forma de quarto de uma circunferência, como ilustra a figura.
Partindo do repouso no ponto A, o referido veículo aumenta a sua velocidade uniformemente até o ponto B. Então, essa velocidade foi aumentando de A até B. Tá? Aí depois ele falou, a partir de B, ele mantém sua velocidade constante, a velocidade adquirida até o ponto D. Então, sua velocidade não mudou e veio até o ponto D. Do ponto D, o que aconteceu? Até E, ele reduz uniformemente sua velocidade até parar. É. O valor absoluto. Então, cuidado aqui. Ó. Quando ele fala valor absoluto, ele quer dizer para a gente o seguinte, em módulo, tá? Em módulo, em módulo. Esquece negativo. Em módulo, o valor da sua aceleração vetorial vale quanto? Então, vamos analisar o desenho. Então, preciso analisar meu desenho. Para analisar o desenho, presta atenção. Se a velocidade, se ele estava com velocidade zero em A, então essa velocidade aumentou até B. Ele falou que foi aumentando, então tinha aceleração de A para B. De B para C, mesmo com a velocidade constante, eu também tenho aceleração. Só que é a centrípeta. Então, a aceleração tangencial de A para B, a aceleração centrípeta de B para C. Só que de C para D, ó, ele falou que a velocidade permanece constante. Então, não tem nem tangencial nem centrípeta. Então, aqui a minha aceleração é nula. E de D para E, voltou a ter aceleração tangencial, já que ele parou. Então, tem que achar um gráfico que tenha aceleração entre A e B, a aceleração entre B e C, não tem aceleração entre C e D e volta a ter aceleração entre D e E. Em módulo, então, todos os valores positivos. Olhando para o gráfico, não pode ser a letra A. Porque se aumentou uniformemente, como ele está falando, aqui não é uma aceleração constante. Então, A está fora. A está fora, B está fora. Vamos olhar C. Ó, aceleração constante de A para B, que é tangencial. De B para C, centrípeta, tem também. De C para D, não tem nem tangencial, nem centrípeta. E de D para E, voltou a ter aceleração. Então, ficou para a gente a alternativa letra C de casa. Jonaci, Oi. quando fala que ele começa do repouso, por que que eu não poderia considerar que ele começou do zero? Porque ele fala lá no texto que é uniformemente. Então, se é uniformemente, a sua aceleração tem que ser constante. E esse gráfico não é de velocidade. Essa que é a confusão. Se fosse de velocidade em função do tempo, o gráfico seria crescente. Ele começou do zero e foi aumentando. Se fosse de velocidade, mas não é velocidade. Essa que é a confusão. Entendi, muito obrigada. De nada. Mais alguma dúvida? Não? Então, seguimos o baile. Galera, aula 6 é chovendo molhado para vocês, né? Então, referencial tá tranquilo. Ponto material e corpo extenso, de boaça. Ponto material, qualquer corpo pode ser um ponto material ou um corpo extenso. Por exemplo, você, em relação à sua cama, você é um corpo extenso, mas em relação a lineares, você não passa de um ponto material. Qual a diferença? Primeira semelhança, ambos apresentam massa. Diferença é que são as suas dimensões. Quando um objeto ao meu referencial tem tamanho proporcional, quer dizer que o que acontece? Ele é um corpo extenso. Agora, quando eu quero falar de um objeto cuja sua dimensão em relação ao meu referencial, ao que eu estou me referindo, é quase que insignificante, ele passa a ser um ponto material. Por exemplo, você em relação ao planeta Terra. A Terra em relação ao universo é um ponto material. Tá? Repouso e movimento, tudo na física depende. Então, nesse exato momento, você está em repouso, mas em relação a um referencial fora daqui, por exemplo, em relação ao Sol, você está em movimento. A trajetória também depende do observador. Então, para o mesmo objeto, eu posso ter trajetórias diferentes. Tá? Então, nós temos que entender isso. Nos exercícios, eu explico para vocês como que vai acontecer. Tá? Aqui, ó. Por exemplo, para uma pessoa que está dentro desse avião,
ele vai achar que esse objeto caiu em linha reta. Agora, para uma pessoa que está aqui parada aqui, ó, vai achar que esse objeto caiu em formato de parábola. Então, a trajetória também depende de quem? Depende do meu observador. Aonde que esse observador está? Ele está fora desse móvel? Ele está dentro desse móvel? Como é que ele está? Então, minha trajetória depende também do meu observador. E uma primeira definição que nós temos que ter aqui, né, entre os movimentos, é o progressivo e o retrógrado, acelerado e retardado. Tem que ter bastante cuidado com isso. Então, movimento progressivo. Movimento progressivo. Então, quer dizer que o móvel ele se desloca no sentido positivo das posições. Então, é como se fosse assim, ó. Então, eu tenho aqui, ó, uma reta. E aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui uma bicicletinha aqui. Se essa bicicletinha estiver indo para o sentido positivo, lembra que aqui é 0, ó. 0, 1, 2. Então, nesse caso aqui, esse movimento ele é progressivo. Então, a velocidade ela é maior do que 0. Agora, se eu pego esse ciclista e faço o seguinte, inverto ele, falo que ele está indo para outro sentido, ó, falo que ele está indo para lá, ó. Caramba, então minha velocidade passou a ser o que agora? Negativo, meu movimento ele é o quê? Retrógrado. Progressivo, o móvel vai no sentido positivo. São as posições que ele ocupa no instante posterior é sempre maior do que o instante anterior. Então, sentido positivo. Já o retrógrado, ele está no sentido, ele está indo para o sentido negativo. A sua posição que ele vai ocupar daqui a pouco, no instante seguinte, será uma posição menor do que no instante atual. Então, ele estava na 3, foi para 2, 2 foi para 1, 1 para 0, 0 para menos 1 para menos 2 para menos 3, e assim sucessivamente. Agora, se ele está na posição menos 1 e foi para 0, ele está no movimento crescente. Então, essa velocidade é positiva, movimento progressivo. Fechado? Agora, galera, mais um pouquinho aqui. Nós temos aqui, para falar de movimento acelerado ou retardado, a gente vai deixar para falar isso, sabe quando? Lá em movimento uniformemente variado. Então, velocidade de escala média, nós já fizemos inclusive exercícios, já falei isso para vocês, velocidade positiva, movimento progressivo, velocidade negativa, movimento retrógrado. Vou falar isso aqui para vocês depois, eu falo para vocês isso aqui. Agora, são gráficos do movimento que nós precisamos saber. Se meu gráfico for crescente, gráfico de posição em função do tempo, gráfico crescente, movimento progressivo, gráfico decrescente, movimento retrógrado, no gráfico, posição em função do tempo. Se for um gráfico de velocidade em função do tempo, no movimento uniforme, a minha velocidade tem que ser constante. Então, meu gráfico não pode ser nem crescente, nem decrescente. Então, a velocidade constante. Lembrando, gente, ó, não posso esquecer que aqui, ó, aqui é 0. Então, valores aqui são valores positivos e aqui valores negativos. Repare que a minha velocidade é positiva, logo esse aqui é um gráfico de movimento uniforme e progressivo. Já esse aqui, ó, é um gráfico de movimento uniforme, já que minha velocidade nem aumentou nem diminuiu, permaneceu constante, porém o que? Retrógrado. Quer dizer que o sentido do móvel é no sentido oposto da trajetória, tá? Se for um gráfico de aceleração, para movimento uniforme, não há aceleração tangencial. Não se esqueçam disso. Pode haver aceleração centrípeta, mas não tem tangencial. Então, a aceleração tangencial aqui é o quê? 0.
Galera, uma outra coisa muito importante para vocês, muita coisa importante para vocês, como eu vi no texto assim, o móvel partiu da origem. A origem para a gente significa que a posição inicial é zero. Quando ele fala que o móvel estava em repouso, então quer dizer que a sua velocidade inicial também era zero. Quando eu estou lendo um texto, ele fala que dois móveis se encontram ou eles partiram do mesmo local, quer dizer que suas posições são idênticas, tá? Outra coisa muito importante para a gente, sempre um gráfico de velocidade em função do tempo. A área desse gráfico nos fornece a distância percorrida, o espaço que ele percorreu. Então, aqui, ó, foi até uma anotação para vocês, coloca na apostila de vocês lá, ó. Isso aqui, ó. A área aqui, ela é numericamente igual a espaço percorrido. Então, a área desse gráfico aqui, a área disso aqui tudo, é numericamente igual a quem? Ao espaço que esse móvel percorreu. Para quem isso? Para o gráfico de velocidade em função do tempo. Show? E, professor, do MRU, do movimento retilíneo uniforme, quais são as fórmulas que eu preciso? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu limpar os desenhos. E aí fazer de novo. Professor, desse movimento aqui, MRU, o que eu preciso lembrar de fórmulas? Somente duas até agora. Velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, e a fórmula do sorvete. Ó, posição final do móvel é igual à sua posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Só isso, suficiente para a gente. Né? Feito isso, nós encerramos o nosso bate-papo. Beleza, galera? Galera, e aí? Alguma dúvida até aí? Como é que nós estamos aí? Fala para mim. Professor, não entendi muita coisa. Eu preciso ver isso nos exercícios. Como é que isso fica no exercício? Né? Eu preciso... claro que eu vou fazer alguns exercícios com vocês. Né? Eu preciso saber como é que vocês estão, se vocês estão bem, estão conseguindo entender. E aí, fala para mim, até agora aí, como é que tá? Sabe o que eu gostaria que vocês tentassem fazer agora? Nós temos uma outra aula, que dia? Deixa eu ver aqui, na aula terceiro ano, física, eu tenho outra aula amanhã com vocês. Eu gostaria que vocês tentassem fazer os exercícios de 1 a 4 das atividades de sala. Porque a nossa aula amanhã, eu vou resolver esses exercícios. E aí, eu quero saber qual a dificuldade que vocês tiveram. Porque a partir da dificuldade que vocês tiveram, eu consigo sanar. E aí vocês conseguem fazer as atividades online. Né? A tarefa online do capítulo. Tá? Então, combinado assim? Tenta fazer até amanhã os exercícios de 1 a 4 das atividades para a sala. Para ir na nossa aula de amanhã, acho que vai ser mais cedo, se eu não me engano, 9h45. Não, 9h45 não. Isso de novo, mesmo horário. Então amanhã, às 11 horas, a gente vê se vocês conseguiram aí tirar a dúvida de vocês aí, ver se vocês conseguiram fazer. Conseguindo fazer, só não tem dúvida não, a gente segue para a aula 7. Se tiver dúvida, a gente agarra nessa aula 6 aí para ver. Galera, e aí? Alguma coisa aí para perguntar? Alguma dúvida? Algum questionamento? Fala para mim aí. Vocês não estão almoçando não, né? Agora eu não Ainda tô não, com mas dúvida, quero. não. Tá não, Mas né? quando eu começar a fazer os exercícios, vai aparecer 50 mil, certeza. Então, você vai fazer agora. Depois que você começar a fazer, você vai anotar essas dúvidas e aí, durante a minha resolução, você vai sanando. Aqui eu não falar, você fala, professor, isso aqui. Para a gente poder tentar fazer um mecanismo de... que a gente consiga otimizar o máximo possível a nossa aprendizagem. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Colocaram presença lá? Todo mundo colocou presença lá no chat lá? Sim? Então, por hoje é só. Por hoje é que eu tinha que falar para vocês. Terminamos nossa aula 6. Quem já colocou o nome lá, né, pode sair.
E até hoje à tarde, né? Às 15 horas, resolvi aquelas 5 questõezinhas tranquilaça pra gente. Galera, um abraço para vocês aí e até mais. Tchau. Tchau.